Bom, vamos dando sequência, né, ao encontro de hoje. Então, já vimos algumas informações sobre o regime fechado e regime semiaberto. Vamos ver algumas informações agora em relação ao regime aberto. Então, o regime aberto, lá no Código Penal, ele vai estar estabelecido no artigo 36. Peço que vocês acompanhem a leitura, né? O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Tudo bem? Bom, eu quero dar uma olhadinha primeiro. Eu coloquei aqui a questão da súmula vinculante 56, mas primeiro eu vou tratar com vocês sobre a casa do albergado, prisão, albergue domiciliar, e depois nós voltamos para a súmula 56. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui na casa do albergado, que tem previsão da LEP, né? A casa do albergado é o local em que, normativamente, o condenado no regime aberto deveria cumprir pena. O artigo 93 dirá: a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e de pena de limitação de fim de semana. O artigo 99 diz que o prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos prisionais e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Não tem grade na casa do albergado, mesmo porque os princípios que permeiam o regime semiaberto é o da autodisciplina, é o da responsabilidade. O artigo 95 diz que em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Muito bem. Nós sabemos que, a exemplo do que acontece no sistema penitenciário nos regimes fechado e semiaberto, o sistema carcerário no regime aberto, né, o sistema prisional ou de cumprimento de pena no regime aberto, ele também tem os seus defeitos, ele também tem, ele é pouco aparelhado. Por isso que a gente não tem casa do albergado, é muito raro uma comarca que tenha uma casa do albergado. Daí a gente abre a possibilidade da prisão albergue domiciliar, que tem algumas previsões, né? Ela tem algumas situações para a qual ela se destina, mas que também pode vir a ser utilizada na ausência da casa do albergado. Quero trabalhar isso com vocês. Então, prisão albergue domiciliar, ela também está prevista na LEP, lá no artigo 117. Então, está falando assim: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Então, a prisão albergue domiciliar é uma exceção à regra de que no regime aberto o condenado precisa ficar na casa do albergado. Tudo bem? Então, se não há casa do albergado, via de regra, nós não aplicaríamos o 117, porque o 117 está previsto para estas hipóteses: maior de 70 anos, condenado com doença grave, o condenado que tem filho menor ou deficiente e a condenada gestante. Entretanto, por conta do desaparelhamento, nós poderíamos aplicar, com base no entendimento dos tribunais superiores, a hipótese da ausência de casa do albergado, para que aquele condenado no regime semiaberto, no regime aberto, acabe cumprindo a pena no regime aberto na própria casa. Então, vamos lá. Olha aqui esse tópico: inexistência de casa do albergado. Então, na hipótese de inexistência de casa do albergado na comarca, os tribunais superiores vêm se manifestando pela possibilidade do recolhimento domiciliar, mesmo fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. O artigo 117, esse, não fala da hipótese de se deferir ao albergue domiciliar quando não tem casa do albergado, mas os tribunais acabam admitindo porque não há o que fazer. E agora faz sentido a gente trabalhar
o teor da súmula vinculante 56. Então, a súmula vinculante 56 vai dizer que a falta de estabelecimento penal adequado, como seria a casa do albergado, não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320 do Rio Grande do Sul. Então, olha só, se não tem casa do albergado na comarca, o condenado não pode ser mantido no regime semiaberto, porque não existe casa do albergado para que ele progrida para o aberto. Então, se não há casa do albergado na comarca, a lógica é que ele fique, infelizmente, por conta de um desaparelhamento estatal, na própria residência. Então, acaba-se colocando esse condenado que não está nas condições do artigo 117 da LEP, nesta situação de prisão albergue domiciliar por ausência de aparelhamento, por ausência de casa do albergado naquela comarca. Tudo bem? A gente pode discutir isso também logo mais no grupo temático. Legal. Regime especial. O regime especial no Código Penal, lá no artigo 37, menciona a prisão para as mulheres. Então, vai dizer que as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste capítulo. Pois bem, a LEP ela vai complementar este regramento do Código Penal. Lá no artigo 82 da LEP vai dizer, né, que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. No grupo temático, a gente pode discutir algumas minúcias, né, algumas peculiaridades dos estabelecimentos prisionais que vão acolher mulheres e maiores de 60 anos, mas são regimes especiais. E em relação ao RDD, famoso RDD, o regime disciplinar diferenciado, né? Ele foi concebido, e aqui eu vou me aproveitar de um trecho do Mirabete, né, que é mencionado no livro do Ricardo Andreucci, que é o que eu estou utilizando para fazer esse apanhado mais geral, um pouco mais célere nos nossos encontros remotos. O Mirabete dirá que o regime disciplinar diferenciado foi concebido para atender às necessidades de maior segurança nos estabelecimentos penais e de defesa da ordem pública contra criminosos que, por serem líderes ou integrantes de facções criminosas, são responsáveis por rebeliões e fugas ou permanecerem, mesmo encarcerados, comandando ou participando de organizações criminosas atuantes no interior do sistema prisional e no meio social. A LEP vai trazer um apanhado de regramentos para o RDD, mas esse apanhado de regramentos do artigo 52 da LEP, se você está olhando no seu código agora, né, no seu Vademecum, você vai perceber que há diferenças se o seu Vademecum é de 2019. Por quê? Porque a lei anticrime também trouxe inovações na LEP, aumentando, por exemplo, o prazo de duração máxima, que até o ano passado era de 360 dias, 365 dias, e agora ele passa a durar até 2 anos. Então, o artigo 52 da LEP vai trazer as regras para esse regime disciplinar diferenciado e houve algumas alterações importantes. Então, agora, o regime disciplinar diferenciado, ele dura até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Ele tem, né, a previsão de recolhimento em cela individual, visitas quinzenais, aqui também mudou um pouco, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico, então não haverá contato físico dos visitantes, e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, também uma previsão do pacote anticrime. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o advogado, aí elas não podem ser monitoradas, evidentemente. Fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais
preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Tá? Então, só para a gente finalizar, a LEP estabelece o regime disciplinar diferenciado, mas é interessante que a gente perceba que o RDD não é propriamente dito um regime, mas sim uma punição, uma sanção administrativa àquele que está no regime fechado dentro do sistema prisional, né? Então, porque olha só o caput do artigo 52, o que ele vai dizer. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características que nós já lemos, né? Então, veja, RDD é sanção, é punição pela falta grave praticada ao reeducando ao preso, ao condenado. Combinado? Bom, então nós fizemos aqui um apanhado destas informações iniciais. Vamos ver se a gente ainda trabalha mais um videozinho hoje. A gente tem bastante coisa para conversar. Até daqui a pouco.